Bom dia, queridos e amados irmãos. Hoje, Santo Sábado do Senhor. Aproveitar esse dia, queridos, para se meditar na palavra do Senhor, para buscar o Senhor, buscar a integridade de uma vida em santidade, de uma vida diante do Senhor. O sábado foi estabelecido por Deus. As pessoas falam assim, não, pastor, as leis já se cumpriram. As leis que foram qualquer hora fazer a respeito das leis. As leis que foram determinadas por Moisés para a correção do povo ali no deserto, quando entrou na terra de Canaã, essas leis se cumpriram. E muitas das leis do sacrifício se cumpriram em Jesus. Mas os 10 mandamentos é inviolável, querido. Os 10 mandamentos da igreja, aliás, de Deus, é inviolável. Tá certo? Então nós precisamos entender isso. Tá? Quando a gente entender isso, é só estudar a Bíblia. Somente estudar a Bíblia, mais nada. Tá certo? Vamos lá no livro de 1 João, capítulo 1 aqui agora. Nós vamos dar uma sequência no livro de João, que quando João escreve essa carta, essa epístola aos cristãos dispersos, o mesmo que Pedro escreveu ali da Ásia Menor, que por causa da perseguição estavam dispersos ali. Éfeso, na verdade, era uma das capitais de Roma. E ali gerenciava toda a Ásia Menor, né? E hoje é Turquia. Vamos ler aqui 4 versículos, a gente vai meditar sobre isso. Inclusive ali na região, né? Quando uma região que Paulo trabalhou muito, essa região. Foi Paulo, na verdade, que fundamentou as igrejas ali. Depois Pedro escreve as cartas para essa igreja, aí João escreve as cartas. E começou a se introduzir ali heresias, seitas heréticas. Começou a ser introduzido ali naquela. Então, João e Pedro escrevem a carta para fortalecer a igreja, para que eles não se dispersassem daquilo que foi ensinado para eles. Nós vemos que está acontecendo a mesma coisa hoje, não está diferente. Quando eu leio a Bíblia, quando eu medito na Sagrada Escritura, parece que eu estou vendo o dia de hoje. Eu fiz o Maná aí, acho que foi o Maná, a ministração da campanha a respeito de Salmos 119, 81 até 83, mas foi todo aquele período de 81, mas foi assim muito profundo. Parece que o salmista está vivendo no dia de hoje, relatando como se estivesse vivendo no dia, exatamente no dia de hoje. Então a gente vê que as cartas são dirigidas para a igreja contínua, a igreja de ontem, de hoje e de amanhã. As cartas são para nós, temos que meditar, aprimorar, nos aprofundarmos mais e mais na carta, nas Sagradas Escrituras. As pessoas falam assim, pastor, mas o senhor é adventista, o senhor que guarda o sábado? Não, querido, não sou adventista, da Igreja Apostólica Fonte da Vida. Inclusive, nós estamos na campanha de Daniel. Tá? Hoje, sábado, eu vou fazer a ministração às 18h10, e eu começo a ministração, já está tudo programado, tá certo? Amanhã, domingo, às 10 horas da manhã, e nós estamos aqui, a rua 555, no Parque Novo Mundo. Eu sou o guardador do sábado porque é bíblico, tá certo? É só estudar a Bíblia, tá bom? Vamos lá. O que desde o princípio, preste atenção, queridos, o que João está relatando para nós hoje, foi para a igreja ontem e hoje para nós. O que desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós e vimos e testificando dela.
E vos anunciamos a vida eterna, que desde que estava com o Pai nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Amados irmãos, João testificando de Jesus Cristo. Os discípulos, praticamente todos eles, eu creio, alguns que não estão, nunca escreveu uma carta, nunca fez escrito nenhuma, mas tenho certeza que fizeram e testificaram a respeito de Jesus. E estiveram com Jesus, tocaram em Cristo, na palavra da vida, e está lá, inclusive, em Apocalipse 18, versículo 8. João, nós tocamos a palavra da vida, ou seja, nós tocamos o verbo. E o mesmo João, no livro de João, tá certo? Aqui é 1 João, lá no livro de João, nos evangelhos narrado por João, lá no capítulo 1, ele diz, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, o verbo entrou entre nós. Jesus Cristo, querido. Jesus Cristo. Jesus, ele é tudo que nós temos, amados irmãos. Muitas pessoas falam assim, não, pastor, eu tenho Jesus no meu coração, mas nunca confessou Jesus. Se eu não abro o meu coração para Jesus, querido, para Jesus entrar, tirando tudo que é aquela sujeira que está no coração, não adianta, ele não vai habitar. Não vai habitar. Ele só, nós somos o templo feito pelas mãos de Deus, para a habitação dele. Única e exclusivamente dele. De mais ninguém. Ninguém tem o direito de habitar nesse corpo aqui, a não ser Jesus Cristo, querido, através do Espírito Santo. Ninguém mais. Se um filho, a minha esposa que partiu para a eternidade, me faz muita falta. Muita falta. Eu falava para ela, falava, bem, se tu partir um dia antes de mim, vou sentir muita falta, mas vou continuar vivendo. Agora, sem Jesus, eu não posso viver. E ela partiu, e eu continuo vivendo. Não é fácil, querido. Nós íamos fazer praticamente 50 anos juntos. Não é fácil. É um desafio diário, desafio diário. Mas eu estou vivo, estou conseguindo viver. Mas sem Jesus, eu já estaria morto há muito tempo, separado há muito tempo. Então, queridos irmãos, eis que João está falando, olha, nós ouvimos que desde o princípio, ele é, desde o princípio, já estava lá. No princípio de todas as coisas, Jesus já estava lá, porque tudo foi feito por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Está lá no livro de Romanos. Tudo foi feito para Cristo, querido. Tudo foi feito para ele, para o governo dele. E o único que tem o direito e a autoridade de governar aqui nessa casa é ele, ninguém mais. Quando a gente fala de imagem de escultura, de ídolos, querido, eu não quero ofender nenhuma religião, não quero ofender pessoa nenhuma, não. O que eu quero é mostrar Jesus Cristo. Só isso. Porque amanhã, como eu já disse várias vezes, esse maná pode não existir mais. Meus dias estão se findando. Pode não existir mais o maná. Talvez para alguns não vai fazer diferença nenhuma, mas para alguns vai fazer muita diferença. E o meu propósito é anunciar Jesus Cristo, ressurreto. E ele diz assim, olha, temos contemplado, e nós vamos contemplá-lo face a face, com o rosto descoberto. Lá no livro de 2 Coríntios, que Paulo fala
que nós, os anjos, não conseguem. Os anjos conseguem, colocam as asas na frente, os querubins, serafins, os anciãos não conseguem olhar para ele face a face. E nós vamos vê-lo face a face, com o rosto descoberto. Mas dá para entender isso, a grandeza, o poder que somos diante de Deus. E quantas vezes nós ignoramos, nós viramos as costas para esse Deus, nós não atentamos para para a grandeza do poder dele. Olha, eu ficaria 10, 12 minutos só que eu tenho aqui, não tenho mais, só nesse primeiro versículo. Mas vamos lá, porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos a voz e anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada a nós. Jesus Cristo é a vida eterna, queridos, não tem outro. Sem Jesus, tu não vai entrar no reino, não adianta com Maria, com João, com Pedro, com tanto aí, tu não vai entrar no reino. Com Jesus tu entra, mas sem ele não entra. Não entra, não adianta. Tu pode brigar, falar o que tu quiser para mim, querido. Vai brigar com o Espírito Santo, porque ele que ditou a Bíblia. Agora, importante, é imprescindível, lá para o fim, porque que tenhamos comunhão, queridos. A igreja precisa estar em comunhão. Por que os ministérios estão divididos, cada um puxando sardinha para um lado, puxando parece aquela corda de guerra, cabo de guerra. Cada um puxando um lado, não, vamos unir, nós estamos em guerra espiritual, precisamos unir em oração, em clamor, bombardear os céus em oração, em jejum e consagração. Não é tempo mais de brincar de ser cristãos, querido. Cristão representante de Cristo. E o que eu estou representando? Assim que João está falando assim, ó, nós testificando dele. O que eu estou testificando? O que é que eu estou testificando, queridos? Nós precisamos ter uma direção, nós precisamos ter essa comunhão para que nós possamos testificar que somos o corpo de Cristo. Não é a fonte da vida, não é a quadrangular, não é a Batista, não é a Assembleia de Deus, não. Somos um só corpo. Cada um dentro da visão que Deus deu, debaixo da sua bandeira, mas somos um só corpo, estamos unidos. Para que isso venha o gozo da presença do Espírito Santo. Amém, queridos? Amém? Um feliz sábado a todos. Lembrando, logo mais, às 18h10, estaremos aqui com o nosso culto de campanha de Daniel. E amanhã, domingo, às 10h, culto da família. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti, levante teu rosto e te dê a paz. Um feliz sábado a todos.